Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme. No vídeo de hoje vamos falar sobre dividendos. O que é, para que serve, onde encontrar as melhores empresas pagadoras de dividendos e quais são os principais setores bons pagadores de dividendos também. Fique comigo até o final que a gente vai esclarecer todas essas dúvidas. Se você já é inscrito no canal, você sabe que aqui a gente fala de educação financeira. Isso não representa uma recomendação de compra, mas eu acho interessante que você conheça o que são dividendos. E tudo isso é logo depois da vinheta. Dividendos é uma parcela do lucro da empresa que é compartilhada com seus sócios. E como ser sócio de uma empresa? Se você já segue o canal aqui do Mercado e Trade, já sabe que quando você compra uma ação, você está se tornando sócio ou acionista de uma empresa. Um dos benefícios de você ser sócio de boas empresas é receber parte dos seus lucros em forma de dividendos. E outro benefício interessante é você aproveitar a valorização da sua cota. E toda empresa paga dividendos? Não. O que determina se uma empresa paga ou não dividendos é o seu estatuto, que é um documento que toda empresa, toda sociedade anônima, ela tem que ter e é o que constitui a empresa. Existe uma grande confusão em que as pessoas falam que toda empresa é obrigada a pagar 25% dos seus lucros em forma de dividendos. Mas isso é uma confusão, porque no meio jurídico, se o estatuto, que é esse documento, ele não menciona nada, essa é a regra geral. Mas se o estatuto ele faz menção a uma outra forma, pode colocar lá, por exemplo, 10%, 50% do lucro, o que vale é o que está escrito no estatuto. Mas um outro fator predominante para que tenha a distribuição de dividendos é que a empresa tenha lucro. Então, se a empresa não demonstrar lucro nos últimos 12 meses, ela não vai ter o que distribuir. Então, uma empresa que paga dividendos é um ótimo sinal. Isso significa que ela teve lucro e, então, se uma empresa é uma boa pagadora de dividendos, quer dizer que ela tem lucros consistentes e recorrentes. E quem não gostaria de ser sócio de boas empresas? E como descobrir quais são as empresas boas pagadoras de dividendos? Tem alguns sites que ajudam a gente nessa investigação. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje um deles, e já é recorrente aqui no canal, é o Status Invest. Então, se a gente abre uma janela aqui e digita statusinvest.com, a gente acessa aqui o site e a gente vai vir aqui em Ações, Busca Avançada. Nessa página da busca avançada, a gente tem alguns filtros aqui. O primeiro filtro que a gente vai colocar é o Dividend Yield. O que é essa informação? Dividend Yield, ele é um indicador, é uma continha simples. Ele pega o valor total de dividendo dos últimos 12 meses e divide pelo valor da cotação. Então, vamos colocar aqui um Dividend Yield de 6, pelo menos. Outro indicador que nós vamos colocar aqui também, a liquidez média diária. Vamos colocar aqui que a liquidez tem que ser pelo menos maior do que 300 mil. Quando a gente clica em busca avançada, ele relaciona aqui rapidamente para nós quais são as empresas que tiveram maior dividendo acima de 6 e também tem aquela negociação diária acima de 300 mil. Se a gente clica aqui no Dividend Yield, ele vai relacionar para a gente as maiores pagadoras de dividendos. E aqui já vai um alerta para vocês. Quando a gente vê números assim muito grandes, igual dessa primeira empresa, SYNE3, a gente tem que dar uma investigada um pouco melhor, porque pode ser que ela fez uma distribuição aqui pontual e não seja tão perene, tão recorrente assim. E aí, então, eu vou propor aqui para a gente fazer um exercício. Vamos pegar aqui a Petrobras, que também já está em segunda posição aqui. Vamos olhar um pouquinho sobre essa ação. Aqui ele coloca que esse Dividend Yield está em 71,53%. Se a gente vê aqui o valor da cotação atual,
está em R$ 23,43. E se a gente desce um pouquinho, a gente consegue descobrir os dividendos. Olha só, nessa parte aqui, nessa janelinha, ele mostra para a gente quais são os dividendos da Petro 4. Vamos colocar aqui para ele agrupar por ano. E a gente vê aqui que o valor total distribuído em 2022 foram R$ 16,76. Então vamos fazer uma continha rápida aqui. Vamos pegar o valor desse dividendo, que foi nos últimos 12 meses, 16,76, e vamos dividir isso pelo valor da cotação atual. Vamos voltar lá em cima e pegar o valor da cotação, que estava aqui à esquerda, em 23,43. Quando a gente faz essa conta, olha só, a gente precisaria multiplicar aqui por 100 e a gente chegaria a algo bem próximo do que ele está apontando aqui, 71,53 vezes 100, a gente chega exatamente no 71,53. Então é assim que esse indicador ele é calculado. E é assim que a gente consegue identificar quais são as empresas que mais pagaram dividendos aqui. A gente viu que com uma pequena busca ali no avançado, a gente conseguiu ver quais são as principais empresas. Eu vou voltar aqui até para mostrar para vocês que a gente também consegue nesse site baixar aqui quais são essas ações. Então eu cliquei aqui no botãozinho Download, à direita aqui da tabela, e aí ele me abre então a tabelinha com todas essas empresas. E você pode aprofundar em cada uma delas. Tem uma outra parte que eu gostaria de mostrar para vocês, que é quando você vai aqui em ações. E um pouquinho mais abaixo ele tem aqui altas, baixas, dividendos e comunicados. Aqui você também, quando você clica em ver todos, você consegue ver exatamente quais são os valores que foram distribuídos de dividendos e de juros sobre capital próprio para cada uma dessas empresas. Então, aqui nesse site você tem toda uma lista e ajuda bastante você conseguir identificar quais empresas pagaram ou não dividendos. E quais são as vantagens de se investir em empresas pagadoras de dividendos? Talvez a característica mais importante e que mais chama a atenção de pessoas que gostam dessa estratégia é que ela gera renda passiva no longo prazo e supera muito o rendimento de uma renda fixa. Outra vantagem, eu diria até que é uma característica, é que exige uma mentalidade, uma estratégia de longo prazo. Não adianta pegar a primeira dica que passar na sua frente. Você vai ter que se envolver e aprofundar nas empresas que você relacionar ali que pagam dividendos para conseguir montar uma efetiva e boa estratégia de longo prazo. Outra grande vantagem é que, como todo investimento da renda variável, geralmente multiplica muitas vezes o seu patrimônio. E quais são as desvantagens dos dividendos? Talvez o maior risco é da mudança de política da empresa ou alguma crise que afete o lucro da empresa e ela deixe de pagar os dividendos. E outra segunda desvantagem é que existe bastante disciplina de quem vai operar essa estratégia. Não combina muito bem com você vender as suas ações pagadoras de dividendos na primeira crise que você tiver que passar. E quais são os maiores pagadores de dividendos em 2022? São muitas empresas que pagam dividendos hoje na Bolsa Brasileira. Eu vou listar aqui com vocês as principais que eu encontrei aqui, até no site que a gente acabou de ver, de 2022. A primeira ação que eu coloquei aqui na lista foi inclusive a que a gente viu hoje da Petrobras, a Petro 4, que pagou 16,75. A Bradespar, BRAP4, que pagou R$ 9,19 e o dividend yield de 31%. O terceiro lugar ficou com o banco BMG, BMGB4 é o código da ação, e ele pagou 56 centavos e o dividend yield ficou em 26%. Seguido de Unipar, Unip6, que pagou R$ 18,85 com dividend yield de 20%. Na sequência temos Agro3, que pagou 5,26, Move3, que pagou 1,42, Semig 1,68 e a gente tem outras ações aqui pagadoras de dividendos. E por último, vou deixar aqui com vocês quais são os principais setores pagadores de dividendos.
O primeiro setor que eu destaco aqui com vocês é o setor de energia, que ele tem receitas recorrentes, alta rentabilidade e um crescimento consistente. Em segundo lugar, o setor do petróleo, com forte geração de caixa e uma sazonalidade também por causa do consumo do petróleo. O terceiro setor são os setores dos bancos, que têm altos lucros, alta rentabilidade e crescimento constante. O último setor é o de seguradoras, com geração de caixa vantajosa e alto crescimento. No vídeo de hoje falamos sobre dividendos, o que eles são, aonde eu encontro boas empresas pagadoras de dividendos e quais foram as empresas que mais pagaram dividendos em 2022. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixe o seu like e nos vemos numa próxima.